Irmãos, hoje eu quero falar de um assunto envolvendo as reações que as pessoas tiveram em relação ao nascimento de Jesus. Jesus é o personagem mais paradoxal da Bíblia. Isso por quê? Porque ele é amado por uns e odiado por outros. Jesus, ao mesmo tempo em que ele atrai uns, ele acaba incomodando outros. Por isso que o propósito principal desse capítulo 2 de Mateus é nos mostrar as diferentes reações que as pessoas tiveram em relação ao nascimento de Jesus Cristo. E eu entendo que o fato de Jesus ser odiado por uns se dá ao fato de que ele está vivo, porque ninguém odeia um morto. Jesus está vivo, ele é o pilar da nossa fé, e ele é odiado por todos aqueles que são amantes dos prazeres do mundo, por todos aqueles que são arrogantes, prepotentes, e que acham que Jesus é só mais um na história. Então, esse texto aqui, ao voltar a minha atenção para ele, eu consigo mostrar quais foram as reações que as pessoas tiveram no momento em que Jesus ainda era um bebê, era uma criança. O primeiro personagem aqui que nós vamos tratar é o rei Herodes. E como foi que Herodes enfrentou o nascimento de Jesus? Com rejeição. Ele foi um rei hostil a Jesus Cristo. Veja você que o Herodes, ele foi um rei com as mãos manchadas de sangue. Foi um rei cruel, egoísta. Ele foi um assassino. Um rei que governou com truculência, paranoico. Enquanto ele esteve no poder, ele foi um rei tirano. E o texto me mostra aqui, pelo menos, 4 atitudes que o Herodes demonstrou com sua hostilidade, com a sua rejeição em relação a Jesus. A primeira delas, verso de número 3. O texto diz que Herodes entrou em pânico. Ele se alarmou diante da notícia de que o menino Jesus tinha nascido. Veja você que nós estamos falando de um rei obcecado pelo poder, mas um rei inseguro, uma criança. A notícia do nascimento de uma criança foi capaz de desestabilizar o rei. Tão inseguro que a história nos diz que o Herodes casou 9 vezes. Se tivesse vivido um pouco mais, ele batia o recorde do Fábio Júnior e da Gretchen, né? Eu acho que ele é o santo padroeiro dos novos casamentos, né? O Herodes foi um rei que assassinava os seus rivais, matou os seus próprios filhos para não chegar no poder. Veja você que
a biografia desse homem é uma biografia de um assassino. E o texto diz que ele ficou alarmado, ele se alarmou. Pastor, por que ele ficou alarmado? Por que ele entrou em pânico? Porque ele ouviu a notícia de que um rei tinha nascido em Belém, na Judéia. E esse rei estava destinado a reinar em toda Jerusalém. Então ele mandou matar todas as crianças. Por que disso? Para evitar a concorrência, é óbvio. O poder corrompe. E as pessoas que chegam no poder não querem perder, não querem sair de lá. Então, uma criança foi capaz de desestabilizar o rei a ponto dele ficar em pânico. Ele, ouvindo isso, se alarmou. Segunda reação de hostilidade dele, verso de número 4. Veja que ele convoca todos os principais sacerdotes, todos os escribas do povo, para indagar esses sacerdotes e escribas que conheciam a lei, que conheciam as profecias, para saber aonde esse tal Cristo deveria nascer. E aí a resposta desses especialistas, porque eles eram especialistas na lei, eles conheciam todas as promessas relacionadas ao nascimento do Messias. Eles são tão precisos que eles informam ao rei exatamente o local. Ele diz que o menino deveria nascer em Belém, porque assim apontava a profecia em Miqueias 5, versículo 2, de que a criança nasceria em Belém. Agora, ao invés deste esclarecimento trazer sossego à alma do rei Herodes, muito pelo contrário, agravou ainda mais o seu tormento, ao saber que a criança nasceria em Belém. Então, em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito. Porque em Belém sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Não há menor dúvida de que a recepção dada a Jesus por Herodes, pelos escribas e pelos sacerdotes do povo, foi uma recepção de indiferença, de descaso. Eles falam, olha, Belém é a menor das cidades. Né? É como se Jesus nascesse hoje. Talvez as pessoas falem, não, Jesus deveria nascer em São Paulo, né? No Rio, em Brasília, que é a capital. Mas já pensou? Fala assim, ó, Jesus, ficamos sabendo que ele nasceu lá em Santa Luzia, no Maranhão. Uma cidade pequena. Preconceito, descaso, indiferença. Por que não nascer em Jerusalém? Então, a curiosidade de Herodes, na verdade, é uma crueldade. Ele quer saber exatamente aonde está essa criança. Olha só a terceira atitude dele, verso de número 7. Ele chama secretamente os magos para fazer o quê? Para colher informações. Ele vai inquirir esses magos com precisão. Ele quer saber. Ele está aqui, na verdade, fazendo um
um diagnóstico da situação, uma pesquisa de mercado. Ele quer ter certeza de que aquela criança, Jesus, não escaparia das suas mãos. Então, ele chama secretamente os magos e ele quer saber tudo. Olha, aonde está essa estrela? Aonde vai aparecer? Qual casa vai nascer? Quem é o pai dessa criança? Quem é a mãe? Então, o rei Herodes é um rei sagaz. Ele está usando sua estrutura de poder para constranger os magos a lhe dar informações precisas acerca do menino Jesus. E olha só que interessante, a quarta atitude dele, veja a dissimulação, quanto esse rei era dissimulado e hipócrita. Por quê? Porque ele fala para os magos o seguinte: olha, vocês vão lá e procurem se informar cuidadosamente a respeito do menino. E quando vocês tiverem encontrado o menino, por favor, me avisem, porque eu também quero ir adorar esse novo rei que está surgindo. É muita hipocrisia. Suas palavras parecem doce nos seus lábios, mas há crueldade no seu coração. O seu propósito não é ir adorar a Jesus, é eliminar Jesus. Ele não quer concorrência. Ele tenta encobrir sua crueldade com um manto de piedade, dizendo: olha, vão lá, descubra onde está esse menino, onde está essa estrela, e me avisem. Veja, ele havia chamado os reis magos no secreto, né? Secretamente, imagino eu, né? Mandou servir ali um grande banquete para os magos, né? Vou aqui fazer uma média com eles para obter a informação. E aí, então, no verso 11 e 9, a gente vê aqui que os magos, depois de ouvir o Herodes, eles partiram, e eis que a estrela que eles viram no oriente os precedia, até que, chegando, parou aonde estava o menino. E vendo eles a estrela, se alegraram com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram. E abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas: ouro, incenso e mirra. Os magos eram estudantes de astronomia, eram os intelectuais da época. Eles eram os conselheiros dos reis. Eles desfrutavam de prestígio. Era parte da nobreza. E aí, saíram, imagino eu, da sala secreta de Herodes, perguntando um ao outro: e aí? Vamos entregar ou não o endereço para o rei? Vamos apontar aonde Jesus está ou não? Então, eu vejo aqui algumas atitudes que os magos tiveram diante do rei Jesus, diametralmente oposta às atitudes que tiveram o rei Herodes. Quais foram as atitudes do rei Herodes? Entrou em pânico, se alarmou, deu chiquilique nele, se dissimulou,
se disfarçou de crente, me fala onde está, que eu vou lá adorar também, sabe? Os sacerdotes, é descaso, desprezo pelo fato do menino nascer em Belém e não na capital Jerusalém. Mas qual foi a reação dos magos? Olha que interessante, a primeira reação: eles não mediram esforços. O texto diz que eles vieram do Oriente até Jerusalém. Essa era uma viagem longa, era uma viagem cheia de perigo. E eles viram que o rei Herodes estavam alarmados. E eles corriam um certo risco de vida, porque se o rei soubesse que os magos sabiam o local e não o revelasse, ele mandaria matar os magos. Então, eles não mediram esforços. Eles estavam determinados a ver, dispostos a adorar e preparados para honrar esse menino. Aqueles que são discípulos de Jesus não devem, em hipótese alguma, medir o esforço para servir a Jesus. Ficar colocando problema, ficar culpando o tempo, falta de tempo, que isso, que aquilo. Nós devemos imitar os magos. Não medir esforços para servir o nosso rei. Segunda atitude que eles tiveram, verso de número 10. Se Jesus despertava ódio em Herodes, indiferença nos principais sacerdotes e escribas do povo, para os magos, o texto diz que Jesus foi motivo de grande alegria, imenso júbilo. Na verdade, Jesus sempre será a alegria daqueles que o encontram e o adoram. Não foi uma alegria qualquer, foi uma grande alegria. Não foi uma alegria de poucos minutos, mas foi intensa. Os discípulos de Jesus são pessoas alegres. Alegres mesmo quando sofrem perseguições, alegres mesmo quando passam por tribulações, alegres mesmo quando situações ou circunstâncias nos oprime, tenta te derrubar, botar você para baixo. Nós somos alegres porque nós sabemos que nosso destino final não é ser sepultado e virar pó e cinza e ficar ali para o resto da vida, mas dali subiremos e estaremos com o nosso Salvador para todo sempre. Então, alegre-se, meu irmão. Não se alegrar é ir contra a Bíblia. A Bíblia ordena que nós nos alegremos. Alegre-se e alegre-se. Ah, pastor, mas se alegrar quando tudo está bem é fácil. Mas eu quero ver você se alegrar quando passa pelas lutas. Só que, por um outro lado, se as lutas não chegam, nós não crescemos. Porque é nas lutas que Deus forja o nosso caráter. As lutas são pedagógicas, elas são os nossos professores, elas nos ensinam. Então, a atitude que os magos tiveram, a reação que eles tiveram diante de Jesus foi de imensa alegria. Terceira atitude, os magos entram numa casa e não numa gruta, sendo que quando eles chegam nessa casa, Jesus já havia nascido, já tinha 2 anos de idade. Então, os desenhos bíblicos que retratam os magos numa estrebaria não são biblicamente corretos. Né? Jesus já tinha
2 anos quando os magos os encontraram. E olha que diz o texto, que ao entrarem na casa, eles viram quem? O menino, viram Maria, já haviam visto a estrela, provavelmente viram José, mas os magos, ao entrarem na casa, eles não adoram estrela, não adoram imagens, não adoram José, não adoram Maria, mas eles adoram o menino Jesus. E eles são humildes, abriram mão do seu prestígio por serem da nobreza, e o texto diz que eles fizeram o quê? Se curvaram, se prostraram e adoraram. A palavra adoração no grego significa beijo. Se prostrar, beijar alguém que você ama. Não há espaço para um discípulo de Jesus ser uma pessoa arrogante, soberba. Se os magos foram humildes e se prostraram diante daquela criança, o discípulo de Jesus tem que ser alguém humilde. Quando Jesus nos corrigir, sejamos humildes. Quando Deus nos exortar, sejamos humildes. Tá certo. O Espírito Santo está falando isso para o meu bem, para o meu crescimento. Ele não está falando isso para me maltratar. Ele, na verdade, está mais interessado em mim do que eu mesmo. Então, a humildade deve ser a marca dos verdadeiros discípulos de Jesus. Irmãos, nós estamos lidando com uma geração que o pai não pode mais confrontar o filho. A mãe não pode mais confrontar a filha. Porque tudo, eu sei. Ah, pai, de novo com isso? Eu sei. E o confronto, nós até aprendemos aqui na mentoria de homens na sexta-feira, que o confronto, ele é bom. Porque nós não confrontamos pessoas, confrontamos ideias. Confrontamos o pecado. Confrontamos a rebeldia do coração do homem. Então, eles adoraram Jesus com humildade. Quarta atitude, eles presentearam Jesus. O texto diz que eles levaram tesouros para Jesus, num claro reconhecimento de que Jesus era o Messias, porque era costume no Oriente levar presentes a visitar um rei. E aí, há 3 presentes que eles levam para o menino Jesus. O texto diz: o ouro simboliza realeza, eles estão diante de um rei. Não dá para dar bijuteria. Segundo presente, incenso. O incenso representa a divindade. O incenso estava presente no templo, simbolizava a glória de Deus. O terceiro presente que é dado é a mirra, que é um presente dado para alguém que está destinado a morrer. Então, os magos, eles reconhecem com as suas ofertas que Jesus é o Rei dos Reis, o ouro. Eles reconhecem que Jesus é o Deus encarnado em glória, o incenso. E eles reconhecem que essa criança está destinada a sofrer uma amarga morte de cruz, a mirra.
Então veja que a atitude que os magos têm diante de Jesus é totalmente diferente da reação que o Herodes, os religiosos da época, os escribas tiveram. Os magos estão mais convertidos e crentes em Jesus do que aqueles que estavam esperando pelo nascimento de Jesus. Isso para nos mostrar, irmãos, que há muitas pessoas que serão salvas porque amam a Jesus. Talvez não venham à igreja, mas serão salvas. Os magos não frequentavam a sinagoga. Frequentavam as bibliotecas da época. Eram estudiosos, mas não eram religiosos. Mas eles sabiam que aquela estrela apontava para o Messias. E eles não perderam a oportunidade de se alegrar, de ofertar o melhor para eles. Eles não mediram esforços para ver essa criança. Uma quinta atitude que eles tiveram, verso de número 12, eles foram advertidos pelo próprio Deus de que eles não deveriam voltar à presença de Herodes. Lembre-se que quando eles saíram para ver a estrela, o Herodes secretamente chamou, falou: vocês vão lá, vocês descubram, manda a localização aqui no meu WhatsApp. O Herodes, né, usou lá o Google lá que vê de cima, Google Maps. E aí, disse para os magos: olha, vocês vão lá, descubra, volta, vem aqui para Jerusalém de novo. Mas aí o texto diz o seguinte, que por divina advertência, eles foram prevenidos em sonho para não voltar à presença de Deus. A presença de Herodes. Regressaram por um outro caminho. Aqueles que têm um encontro com Cristo vive em obediência a Deus. O texto diz: regressaram por outro caminho à sua terra. Quem tem encontro com Cristo nunca mais anda pelos mesmos caminhos. Há uma mudança de mente, de coração, de vida, de rota. A palavra arrependimento significa retorno. Você estava indo para um caminho que estava te distanciando de Deus. Então, se arrepender significa retornar. Retornar para onde? Para o único caminho. Então, os magos são advertidos e obedecem a Deus. Eles não podem voltar à presença de Herodes. É claro, se voltasse à presença de Herodes, os magos seriam o X9, né? O cara que entrega. Entregou a localização, já era. Herodes ia com tudo, com toda a sua fúria. O texto diz assim: eles partiram, apareceu um anjo do Senhor a José em sonho e disse: toma o menino, pega a sua mãe e fuja para o Egito, e você permaneça lá até que eu te avise. Por quê? Porque o cruel, o sanguinário, o maligno, o demônio chamado Herodes vai querer te procurar e vai querer matar o menino. Veja aqui, José recebe a visita de um anjo. É a segunda vez que José recebe a visita do anjo. E ele obedece imediatamente. No verso número 14, diz assim, que ele
na mesma noite, pegou o menino, a sua mãe, e partiu para o Egito. Na primeira vez que o anjo aparece a José, o anjo ordena ele para ele não abandonar Maria, para ele receber Maria. Agora, o anjo diz para ele fugir com Maria. Fuja com ela e com o menino e vai para o Egito. Ao obedecer a ordem de José, o que eu aprendo com isso? Que providência de Deus e prudência devem andar de mãos dadas. Porque Deus entrou com providência. Qual foi a providência? Deus disse a eles, Deus interveio e disse, olha, vocês vão para o Egito, eu estou abrindo uma porta no Egito para você ficar com a Maria e o menino. Essa é a providência de Deus. Qual é a prudência de José? Na mesma noite, ele falou, deixa eu ser prudente. O anjo apareceu, falou, é melhor eu puxar o carro daqui. Então, há crentes que gostam de ouvir revelações, mas não são prudentes. Vivem dizendo que Deus fala com eles, fala com eles, fala com eles, mas e aí? Deus falou, e você? Qual foi a sua atitude? Então, meus irmãos, Deus muitas vezes nos alerta de perigos, nos mostra caminhos, abre portas, mas seja você prudente. Amém? Porque prudência e providência de Deus andam de mãos dadas. Nunca esqueça isso. Na mesma noite, iniciou a fuga. E aí o que aconteceu no verso 16? Agora, o Herodes, ao perceber que havia sido iludido pelos magos, o que aconteceu? O texto diz então que ele se enfureceu grandemente, mandou matar todos os meninos de Belém. E não só em Belém o sangue foi derramado, como nos arredores, ou seja, não há limites para a fúria do Herodes. Ele está disposto a fazer qualquer coisa para não ver o seu trono ser ameaçado. Então imagina, você que fala assim, pastor, minha luta, é muita perseguição, irmãos, se o maior de todos, Jesus, foi perseguido ainda quando era uma criança, já tinha gente querendo matá-lo, precocemente tirar ele desse... Imagina eu e você. Você acha que não haverá perseguições só porque você é crente? Ungido, porque você ora, porque você jejua, porque você lê Bíblia, porque você frequenta a igreja, porque você é dizimista, porque você é obreiro, porque você é pastor? Você está muito enganado. Nós estamos nessa terra como peregrinos, e há tribulações, lutas familiares, lutas profissionais, crente fica doente, crente perde emprego, fica desempregado, o crente tem a casa tomada, o carro do crente quebra, e quando quebra, os irmãos que são mecânicos, glorifica a Deus. O carro dos irmãos toma multa, você toma multa na estrada. Irmãos, é luta em cima de luta. Não é? Então isso é bom a gente saber, porque quando chegar as lutas, as provas da sua vida, não vai dar uma de Herodes ficar enfurecido e tal. Não, dobra o teu joelho e ora e fala, Senhor, eu não sei por que chegou essa luta, mas já que chegou, agora eu vou enfrentar. Vou para o confronto, eu sei que eu vou sair muito mais forte do que eu entrei nessa luta. Eu sei que essa luta é pedagógica, vai me ensinar, vai me melhorar como líder, como pastor, como filho, como pai, como mãe,
como empresário, como um empregador. E vai melhorar. E para concluir, verso 21, ele tomou o menino, a sua mãe, e regressou para a terra de Israel. Tendo, porém, ouvido que Arquelau reinava na Judéia, em lugar do seu pai Herodes, eles temeram ir para lá, mas por divina advertência, prevenido em sonho, se retirou para a região da Galileia e foi habitar numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio dos profetas: ele será chamado Nazareno. Essa é a terceira vez que o anjo aparece para José, em sonho, ordenando ele a voltar para Israel. E José obedece imediatamente. Irmãos, o que me chama a atenção é que, assim, há poucos registros da vida de José nas Escrituras. Mas sempre que José aparece nas Escrituras, ele está ouvindo a voz de Deus e obedecendo a orientação divina. Então, esse pessoal que fala que toda hora está ouvindo a voz de Deus, José, apareceu só 3 vezes para ele. E tem crente que fala, Deus falou comigo, mas não obedece. Não obedece. Como é que Deus aparece para você, fala com você e você continua o mesmo homem? O mesmo relaxo, o mesmo descaso, as mesmas desculpas. Quando Deus aparece, Deus nos transforma. Esse é o símbolo da conversão. Conversão é transformação. Então, se Jesus apareceu para você, a pergunta que eu quero encerrar esse sermão é: qual tem sido a sua reação para o nascimento de Jesus na sua vida? Então, ore a Deus. Ore a Deus, fale com Deus. Fala: Senhor, eu não posso continuar assim. Fala comigo, Senhor. Eu sei que o Senhor te ama, porque se Ele não te amasse, você não estaria aqui. E Ele não precisa provar nada desse amor. Já está tudo provado. Nós que precisamos reagir ao Rei Jesus.